Bom dia, telespectadores do canal 4, TV Aratu. Nós estamos aqui de volta com o programa Encontro com a Cultura Espírita. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês, a audiência. Tem sido realmente muito grande. Isso incentiva a todos que fazem o Encontro com a Cultura Espírita a desenvolver um trabalho cada vez melhor para atender não só a curiosidade do público, mas aquela necessidade de saber o que é a doutrina espírita. Porque, por incrível que pareça, a doutrina espírita é uma ilustre desconhecida na nossa cidade, pelo menos aqui em Salvador. E aí nós estamos preenchendo essa lacuna, que é o único programa realmente espírita hoje na Bahia, é este aqui. É lamentável até dizer isso. Seria bom que existissem outros programas também espíritas que pudessem levar o conteúdo imenso e profundo dessa doutrina às casas, aos lares de todos os que moram nesta cidade e nesse estado da Bahia. Mas, infelizmente, acham que estão evoluindo. E vocês sabem que no Brasil tudo que evolui descamba para a mediocridade e para o lugar comum. Então nós preservamos e muito a imagem da doutrina espírita, sempre fomos assim. Não é este o primeiro programa espírita que nós dirigimos. Já houve outros programas de rádio, AM, FM, televisão. Então não é a primeira vez. Eu acho que existem pessoas que já me conhecem, sabem da seriedade com que nós encaramos a divulgação do Espiritismo. Então, eu sou bastante conhecido de pessoas que querem realmente saber o que é a doutrina espírita. E esta é a nossa função neste programa. E graças a Deus está tudo dando certo. E ainda bem. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial. É sobre o que se chama de TVP, Terapias de Vidas Passadas. Né? E essa terapia de vidas passadas se faz através da regressão de memória, entre aspas. Porque, na verdade, não existe uma regressão de memória. Existem, sim, dados, fatos, acontecimentos que nós registramos naquilo que chamam de inconsciente. Mas não é aquele inconsciente freudiano, nem junguiano, que nós particularmente não admitimos, porque é muito hipotético, né? E sem nenhuma sustentação científica. Mas aquele inconsciente de que falam os espíritos, e mais especificamente o Dr. Gustavo Gelei, num livro realmente notável, Do Consciente ao Inconsciente. Este livro do Dr. Gustavo Gelei devia ser lido por muita gente. Nós ainda vamos fazer aqui um programa sobre esse livro. Ele não é complexo, não tem uma linguagem assim super técnica, nada disso. Ele é acessível àqueles que querem realmente conhecer esse processo fantástico e eminentemente complexo da alma. Então, a regressão de memória, ou através desse processo se realiza a chamada TVP, Terapia de Vidas Passadas, é uma coisa muito especiosa. Dizem até, afirmam até, principalmente em São Paulo, que essa TVP só deve ser feita, só deve ser realizada por psicólogos, não é? Terapeutas, psiquiatras, etc. Eu não acho isso. Primeiro que esses especialistas não têm nenhum conhecimento, pelo menos não tiveram, qualquer conhecimento curricular, né, em suas faculdades. Isso quer dizer que nas faculdades de psicologia, de medicina,
não se estuda a reencarnação. Isso eu digo com toda a segurança. Não se cogita em nenhum momento algo sobre a imortalidade da alma e a sua preservação, aliás, a preservação de seus caracteres morais, intelectuais, éticos. Essas disciplinas, que podemos chamar de disciplinas científicas, não dão nenhuma importância a isso. Ah, é coisa de religião. Não é não. A religião não tem nada a ver com imortalidade, nem com reencarnação e nem com comunicabilidade entre os dois planos da vida, o plano espiritual e o plano corpóreo, como gostava de chamar Allan Kardec. Então essas disciplinas não têm nada a ver com imortalidade, eu repito, com reencarnação. Então, como um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um psicanalista, eles estão credenciados, eles estão capacitados a realizar um trabalho dessa natureza? Porque a regressão lida diretamente com a reencarnação. E aí? Então, quem deveria estar fazendo esse tipo de trabalho é o estudioso espírita. Este sim. Agora vamos à nossa creche. Nós temos uma creche e que atende a quase 30 crianças absolutamente carentes e nós estamos precisando de ajuda, porque é um trabalho feito com até certo sacrifício. Há necessidade de recursos e nós não temos recursos. Nós não temos nenhuma subvenção aqui, nem estadual, nem municipal, nem federal. Não temos nenhuma ajuda do exterior, nem do interior. Nada. Então nós estamos mantendo esta creche com muito sacrifício. E esperamos a ajuda de vocês. Se comuniquem conosco. Aí na tela o telefone, fax, e-mail, vocês podem entrar em contato conosco. Ou vir aqui. Voltamos já, vamos ao nosso intervalo. Voltamos à presença de vocês com o tema TVP ou regressão de memória. Olha, gente, é algo assim muito complexo. Como já me referi no início, en passant, por causa do tempo, né? Há outra circunstânciazinha, há outro probleminha que deve ser ressaltado aqui. É aquela questão da lei de causa e efeito, ação e reação. É uma lei silenciosa. Os orientais já conheciam isso. O Lao Tse falava, Confúcio falava nisso, o próprio budismo fala dessa lei de causa e efeito, ação e reação. Mas foi com Kardec que essa lei adquiriu assim um foro de realidade. Ela está presente em todo o processo existencial. Isso daí é inegável. Mas acontece que esses especialistas, psicólogos, etc., não conhecem a lei de causa e efeito. E é uma lei eminentemente ética, ligada, consequentemente, à moral. Então, há certos distúrbios, há certos traumas, há certos desequilíbrios que podem ser tratados. Isso não resta a menor dúvida. Mas é preciso saber se esses desequilíbrios, esses traumas, vão ser resolvidos. Uma vez que o indivíduo, e através das vidas sucessivas, se compromete com esta lei de causa e efeito. E onde é que está inscrita a lei de causa e efeito? Disseram os espíritos a Kardec que na consciência da gente.
na nossa consciência. Ela não está no livro Alcorão, nem no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Quando Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então, um ato perpetrado pela pessoa, um ato praticado pela pessoa, gera repercussão. E é natural que assim aconteça. Todo ato, as suas decorrências naturais, as suas consequências. E a pessoa que está passando por determinado trauma pode estar, me permita o termo, no uso e fruto dessas consequências. Ora, se anular as consequências, quais as lições morais que esse indivíduo pode tirar do que resultou do ato que praticou? Isso não é religião. E quem revela essa questão de um modo tão pragmático, tão verdadeiro, tão real, é o Espiritismo. Por isso que eu nunca admiti que o Espiritismo fosse ou é uma religião. Isso não é religião. Isso foi um trabalho inteligentíssimo dos Espíritos, mostrando que existe uma lei moral que está no cerne, no fundo de todo o trabalho humano na face da Terra, ou mais precisamente, das atividades humanas na face da Terra. É essa lei que regula todo esse complexo comportamento, atitudes e atos humanos. O Espiritismo revela isso. E vocês veem no Espiritismo Dialético, de Manuel S. Porteiro, um pensador argentino, absolutamente desconhecido dos espíritas baianos e brasileiros, infelizmente, vocês veem isso, a lei de causalidade, regendo todo o processo chamado de evolver do espírito. Uma nota, evolução está ligada ao aspecto biológico, o evolver está ligado ao aspecto intelectual e moral do espírito. Então é essa lei que rege todo o evolver do espírito na sua trajetória através das vidas sucessivas. Essa revelação do Espiritismo causou maior frisson lá na França. Quer dizer, causou maior rebuliço, principalmente entre os religiosos. Aí começaram os ataques a Kardec. Os ataques a Kardec não foi apenas porque ele codificou o Espiritismo, uma doutrina, uma ciência, a filosofia de consequências morais. Foi justamente por esta lei. E esta lei derruba qualquer aspecto salvacionista de qualquer religião. Então, se eu pratiquei um ato, eu tenho que responder pelas suas consequências. E mais interessante e mais inteligente é que nós não respondemos pelo ato, nós respondemos pelas suas consequências, pelas suas repercussões. Isso é muito inteligente e está de acordo com Deus, que é tido pelos Espíritos como a inteligência suprema. Ora, uma inteligência suprema só poderia criar uma lei inteligente e não delegar a seres humanos falidos e falíveis o poder de absorver as pessoas dos seus erros, a que chamam de pecado. Então, eis aí porque o Espiritismo está acabando no Brasil. Sinto muitíssimo dizer isso. Eu digo isso com tristeza, e muita tristeza. Uma doutrina desse porte, uma doutrina desse quilate, nas mãos de pessoas despreparadas, ineptas, ignorantes. Olha, minha gente, eu não fico revoltado, eu fico triste. Essa é a grande doutrina que poderia não salvar a humanidade,
mas pelo menos dá à humanidade subsídios preciosos para o seu crescimento real. Então a humanidade desconhece a reencarnação, a imortalidade e a preservação dos caracteres morais e intelectuais do espírito. Nós não vamos ficar esperando um juízo final hipotético e, sobretudo, absurdo. Nós vamos continuar vivendo, desejando, manifestando nossas necessidades, nossos desejos, nossos amores e nossos ódios. Vamos ao intervalo. Voltamos já. Bom, voltamos à presença de vocês com o tema TVP, Terapia de Vidas Passadas. Como nós estamos falando sobre a lei de causa e efeito, há também algo que merece ser destacado. É quanto à existência de Deus. Se a pessoa acredita em Deus e professa uma religião, ela vai ser perdoada pelo ato que praticou. Muito bem, ou muito mal, levando em consideração, portanto, as consequências do ato praticado. Então, Deus perdoa o pecado, no caso, o ato que alguém praticou. Mas Deus não dá nenhuma importância, pelo menos é o que consta na religião ou nas religiões, as consequências do ato. E as consequências podem ser muito dolorosas para o próprio indivíduo, para o agente, para quem praticou o ato, ou para outras pessoas. É isso que o Espiritismo se destaca, é aí que o Espiritismo se destaca, além de todas as religiões. Porque não é uma questão do olho por olho, dente por dente. É uma questão de responsabilidade diante do ato praticado e de suas consequências, principalmente. Ora, se não se acredita em Deus, outra alternativa, não houve pecado. Logo, a pessoa pode errar à vontade, porque não vai haver, segundo ela pensa, e pensa muito mal, e burramente, que aquele ato não vai ter consequência nenhuma, porque não existe nenhuma lei que possa reger essa repercussão, essa consequência ou essas consequências, certo? Então está aqui. Se vocês quiserem maiores esclarecimentos, telefonem, usem o fax, o telefone e o e-mail. Se comuniquem conosco, tirem realmente as suas dúvidas, porque o único programa que está fazendo isso é este aqui, com respostas sérias, racionais e fruto de quase 40 anos de estudo e de pesquisa. Aproveitem, não percam tempo. É muito importante que vocês saibam o que é a vida e o que vocês estão fazendo aqui. O Espiritismo, só ele responde de uma forma lógica e sensata a essas indagações. Agora vamos às perguntas. É o seguinte, é de Marcelo do Bonfim. Ouvi na TV outro dia que os orixás são energias neutras. Isso é verdade? O que são os orixás? Olha, existem 3 situações que devem ser enfocadas. É a questão do masculino, do feminino e do neutro. Eu nunca vi energia neutra. Não existe. Começa por aí. E pelos estudos de antropologia que eu fiz, e pela minha peregrinação em alguns terreiros de candomblé para estudo, para pesquisa, porque há terreiros realmente que fazem um trabalho muito bom, não tenha dúvida, a gente tem que ser sincero, leal. O que existe, na verdade, é que
seres humanos desencarnados assumem aquela característica de entidades incriadas e ligadas às forças da natureza, ou seus elementos, o fogo, o ar, a terra. Existem realmente, como existe também essa mitologia, ou uma espécie, digamos assim, de mitologia, em várias culturas. Eu já fiz um trabalho entre a mitologia grega e a mitologia dos cultos africanos. Olha, é quase a mesma coisa. Quase, e os gregos eram sofisticados, inteligentes, filósofos, né? Especulavam a vida, o porquê da vida, etc. Enquanto os africanos, em suas aldeias toscas, realizavam praticamente o mesmo trabalho, usavam do mesmo processo mitológico que os gregos, guardadas as devidas proporções, claro. Na Grécia eram os deuses com características humanas. Na África eram os humanos com características de deuses. Há essa inversão, mas pode-se fazer um paralelo entre os dois. Então são seres humanos, porque pelo que consta no universo, é difícil se encontrar algo incriado. É difícil não, nós não vamos encontrar. Qualquer coisa deu origem ao que existe. Aí vem aquela pergunta, quem criou Deus? É uma questão muito profunda e que nós temos a certeza que nas próximas existências eu vou saber. Porque eu ando doido para saber quem me criou, quem criou Deus, quem criou o universo, quem criou a vida e quem criou a morte. Até o próximo programa e despedimos de vocês com a mensagem. A seguinte mensagem. Quem procura viver em paz deve ser cego, surdo e mudo. Encontro com a cultura espírita.